Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa tarde. Eu tenho certeza que nessa tarde, irmãos, igreja, Jesus está presente no nosso meio. Amém? Ele está ou não está? Graças a Deus por isso. E porque nós temos que ter esta certeza, porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dizer que aonde estiver dois, na matemática ele diz 2 ou 3, ele está presente no nosso meio. E com certeza, irmãos, nós acreditamos que nessa tarde Deus, na pessoa de Jesus, ele está presente no nosso meio. E eu sei que o mês de maio, como vem sido falado, estamos falando, da família, mas eu quero deixar bem claro para a igreja que todos os dias é o dia das mães, todos os dias é o dia dos pais, todos os dias, seja dia do avô, da criança, todos os dias, com certeza, porque o Senhor, Ele nos concede todos os dias. Embora os homens, eles criaram uma data específica para fazer homenagem, os homens pensaram bem, tiveram uma boa intenção, e principalmente no mês de maio, o qual estamos vivenciando, o mês da família. E com certeza a família, ela foi a primeira instituição que Deus, Ele criou. A igreja, irmão Gilmar, ela veio depois. Por isso que o apóstolo Paulo, isso aqui é só um prelúdio, Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo em uma de suas cartas a Timóteo, ele chega a dizer assim: se nós não temos cuidados com os da nossa casa, como vamos cuidar da igreja? Então, quando Paulo diz isso, ele está falando da família. E por sermos cristãos e família, irmãos, não somos diferentes de outras famílias lá fora. Por que eu falo isso? Porque os problemas que as pessoas lá fora, que ainda não têm Jesus, sofrem, nós também estamos sofrendo, ou não? Não é isso? Todas as pessoas ou famílias lá fora sofrem e nós também somos afetados. O escritor de Eclesiastes, ele vai dizer que a calamidade, ela vem para todos. Vem para todos, vem para os justos e também vem para aqueles que não são justos. Mas há uma diferença, irmãos. Que quando a calamidade, ela vem para o justo, nós devemos glorificar a Deus, dar graças a Deus, porque a palavra de Deus diz, em tudo dá, e tudo não dá graça. É assim que ela diz, não? Como é que diz? Porque esta é a vontade da igreja ou de Deus? Porque esta é a vontade de Deus. E às vezes a gente pergunta, como eu posso dar graça? Como poder agradecer pela minha família? Como agradecer a Deus se eu estou, se você está, se nós estamos passando por circunstâncias? Como hoje na EBD, foi muito bom o estudo de hoje, a escola, A palavra de hoje, da manhã, falando do profeta Jeremias, e também, com certeza, entrou no contexto, da família. E eu faço uma pergunta, irmãos. Essa pergunta que eu faço é para todos nós, e eu sou o primeiro a receber a indagação, a pergunta. Como é que está, primeiramente, a minha família? Eu sei que a minha família hoje está em casa, mas estão me vendo, eu pergunto, Como está a minha família? E eu pergunto, como está a sua família? Como está a nossa família?
E eu espero que a nossa família esteja bem. Já também fomos informados, né, de que alguns irmãos estão enfermos. Por isso, irmãos, que seria muito bom que essa pandemia não atingisse os cristãos. Oh, maravilha! Não é verdade? Mas quero dizer aos irmãos que mais de 40 pastores nossos batistas já se foram pelo coronavírus, viu? Não estou inventando. E as pessoas dizem, mas como pode, né? Como Deus pode permitir que pastores ou diáconos ou um membro que não faz nenhuma diferença para Deus, que todos somos iguais perante Deus? Como pode uma pessoa que serve a Deus, que está servindo a Deus, que está andando na presença de Deus, que a sua família está tão bem, e de repente aquela família, aquela pessoa é atingida e Deus permite levar aquela pessoa, irmão? Eu só digo uma coisa, eu tenho uma resposta, irmãos. Quando Deus leva, é porque Deus, Ele tem o melhor, Ele sabe o melhor. Foi por isso que hoje pela manhã aqui, Jeremias capítulo 9, aliás 29, o versículo 11, foi dito aqui, o pastor disse que é um versículo bastante conhecido. Jeremias 29, 11 diz, Deus, através do seu servo Jeremias, pois eu é quem sei os pensamentos. Em algumas Bíblias tem, eu é quem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Nós não sabemos de nada, né? Nós apenas fazemos planos. Nós idealizamos planos, formamos planos, mas Deus é quem sabe que planos excelentes Ele tem para cada um de nós. Inclusive, irmãos, Ele tem planos quando Ele leva um. Não fiquem tristes com isso, não. Inclusive, Deus tem, quando Deus leva, é porque também Ele tem planos excelentes. Quando aquela pessoa foi atingida, servo de Deus, pelo coronavírus, e Ele levou, porque Deus tem planos, porque Deus quer aquela pessoa lá na mansão celestial. Por isso que entra aquele texto que diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E eu gostaria que nesse momento, os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, o quinto livro do Antigo Testamento, aliás, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, o verso 26. Os irmãos fiquem na posição que estão na presença de Deus. Antes de eu ler o verso, que será o 26, eu gostaria também de aproveitar a tarde de hoje e assim parabenizar, né, as mães. Eu apenas lamento porque eu não tenho mãe. Eu não tenho mais mãe. Mas eu quero deixar essa palavra para você que está do outro lado me vendo. Valorize a sua mãe. Dê valor à sua mãe. Porque quem obedece à mãe, obedece a Deus. Quem não obedece à mãe, não pode obedecer a Deus. Então, filhos que estão aqui nessa tarde, né? Valorize a sua mãe. Dê valor à sua mãe. Às vezes a sua mãe pode até lhe tratar de maneira rústica, grossa, mas ela é sua mãe. Você foi gerado, cresceu e a mãe fez de tudo e ainda hoje continua fazendo. Então valorize a sua mãe, dê valor à sua mãe. Porque se a minha mãe tivesse viva hoje, como eu queria, como eu desejaria que a minha mãe hoje estivesse viva, mas Deus a levou com 46 anos de um câncer no útero. E eu tenho certeza que se ela estivesse viva hoje,
ela também iria se sentir muito agradecida por ver o seu filho servindo a Jesus Cristo, porque antes eu não servia. Então valorize a sua mãe, dê valor à sua mãe. Não importa se a sua mãe não sabe falar direito, se ela fala de maneira errada, mas ela é sua mãe. Então dê valor à sua mãe, valorize a sua mãe, porque quem valoriza a mãe, valoriza a Deus. Quem obedece à mãe, com certeza vai obedecer a Deus. Eu tenho certeza que é isso. Mas vamos voltar ao texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Os irmãos querem nessa tarde ouvir Deus falar? Não. Porque o povo de Israel, como hoje foi falado, o verdadeiro profeta Jeremias estava falando, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. O povo achava que Jeremias era um falso profeta. E Jeremias estava alertando o povo, para que o povo não sofresse consequências. Mas o povo não deu ouvido. E muitas vezes, igreja, por nós não darmos ouvidos à voz, não do pastor Francisco, não do pastor Valdeci, eu sei que ele está nos vendo, não do pastor Eri, e nem de qualquer um que esteja aqui ou venha aqui nesse púlpito. Quando é usado, é um instrumento por Deus. Muitas vezes, quando não damos ouvido, nós sofremos drásticas consequências. Assim como o povo sofreu de Israel, sofreram consequências porque não ouviram a voz de Deus através do profeta. Então eu espero que nessa tarde você não escute a voz do pastor Francisco, mas que você saia daqui nessa tarde, que a voz de Deus nessa tarde, ela fale através do seu servo. Deuteronômio capítulo 7, o verso 26. Talvez você estranhe, né, o texto aqui, mas com certeza, eu perguntei, querem ouvir Deus falar? Então Deus ele vai falar. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, vai dizer assim: não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas. Olha a família, escuta, viu? Casas representam famílias, viu? Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre quem? Sobre o ídolo, estará também sobre vocês. Vocês quem? A família. Aí ele diz: detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Primeiro eu gostaria de dizer à igreja que eu não vou falar de ídolos aqui, de imagem, porque o contexto aqui, Deus realmente, né, o contexto que Deus está falando aqui é a respeito do ídolo, da imagem. Porque a gente sabe que o povo de Israel era um povo que tinha conhecimento de Deus, cria no único Deus, mas era um povo que uma hora estava em cima do muro e às vezes estava no chão. Uma hora o povo estava com Deus, outra hora o povo estava enlaçado. E o contexto de Deuteronômio aqui realmente, né, ídolos é imagem. Por isso que Deus está dizendo aqui, né, é amaldiçoada. Não coloquem na casa de vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta para mim e para você, igreja. Que tipo de ídolo nós estamos colocando dentro da nossa casa? A começar de mim, pastor Francisco. Que ídolo eu estou ou tenho colocado, ou que tipo de ídolo eu estou permitindo dentro da minha casa? Aqui realmente é uma figura de uma imagem, um objeto, né, que servia de adoração a deuses falsos. Mas a pergunta para a nossa reflexão hoje, já que estamos falando de família, e nós sabemos que a família foi a primeira instituição que Deus criou, mas também sabemos, irmãos, que há um inimigo chamado
Satanás, que a gente já sabe pela palavra, que tem se levantado, tem criado circunstância para que a família seja destruída. E como a família, ela pode ser destruída? Por isso que eu perguntei aqui, que tipo de ídolo nós estamos dentro da nossa casa, irmãos? Às vezes, nós nem percebemos, nem temos a percepção, né, do que estamos recebendo e estamos achando bom, mas aquele ídolo, irmãos, está com certeza afetando a família, está nos prejudicando. Por que eu estou falando nessa tarde sobre isso? Porque Deus, nessa tarde, através do seu Espírito Santo, tem me conduzido a nessa tarde a falar desse texto do ídolo. Há um ídolo hoje, irmãos, que ele tem sido de grande utilidade, ele é importante, mas esse ídolo, ele tem até acabado com o diálogo da família. Os irmãos provavelmente já devem estar aí imaginando que ídolo é esse que o pastor Francisco, né, por meio do Espírito Santo de Deus, está falando. Que ídolo é esse que tem criado um obstáculo, uma barreira essa, inclusive, irmãos, tem afastado do diálogo da família. Esse ídolo, irmãos, ele tem sido perigoso, porque hoje há filhos que poucos dialogam com os pais, há pai que hoje poucos dialogam com os filhos e vice-versa, mãe também. Eu estou falando aqui desse ídolo aqui, irmãos, que está no meu bolso, eu vou tirar aqui agora. Esse ídolo aqui. Isso, o smartphone é muito importante. Aqui a gente tem muitas ferramentas. A gente pode ter aqui um Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, tantas coisas. E criam-se tantas ferramentas, tantas coisas. Mas também, irmãos, muitas ferramentas têm nos distanciado do relacionamento, da aproximação, do convívio. Não há mais conversação. Inclusive, vou ser bem enfático, irmãos. Muitas vezes a gente fala dos usuários, das pessoas que têm um vício, são usuários de bebida, do álcool, da droga, que não conseguem se libertar. Mas há pessoas, irmãos, que precisam se libertar também desse ídolo. Tem pessoas que tomam café com celular, tem pessoas almoçando com celular, tem pessoas jantando com celular. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26 aqui está falando do ídolo. Não levem nenhum ídolo para dentro de sua casa, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Porque, irmão, nos distancia de Deus. Quantas famílias, irmãos, estão realmente distantes de Deus? Porque não há mais diálogo, não há mais conversação. Pai não conversa mais com filho, filho não conversa mais com pai, mãe com marido e assim vice-versa. Quando eu vi aquela foto, né, já foi encaminhado da irmã Zélia, né, foi ela que postou uma foto, né, o pai, a mãe, né, e uma filha ali, né, e cada um estava, né, com celular. Quem viu essa foto? Ficou no grupo da igreja, eu vi. Então, quando automaticamente eu vi aquela foto, Deus falou no meu coração, irmãos, porque é uma verdade. Irmãos, este objeto foi feito para que nós o dominemos, foi feito para que nós o controlemos, não ele venha nos controlar.
Isso aqui não foi feito, irmãos, para nos controlar, não. Mas hoje é verdade. Eu não sei nada aqui da vida dos irmãos. Mas o contexto, a circunstância é essa, irmãos. Tem pessoas hoje que não almoçam se o celular não estiver na mesa. Tem pessoas hoje que não tomam café se o celular não está na mesa. Tem pessoas que não jantam se o celular não está na mesa. É jantando e é clicando, tecando nas teclas. Tem pessoas que vão para o banheiro, para o sanitário com o celular. Vocês lembram que eu perguntei, querem que eu ouvi Deus falar? Deus está falando, irmãos. Porque eu aqui, depois dessa pandemia, né, eu não sei, a gente nem tem visitado os irmãos. Eu estou falando essa palavra porque essa palavra, irmãos, ela é para mim, é para todos nós. E eu faço outra pergunta, irmãos: que prioridade nós estamos dando para Deus? A igreja hoje, irmãos, ela está, aliás, o templo hoje está de portas abertas. Não estamos sofrendo aqui nenhuma perseguição, mas a pandemia deixou muitos cristãos encurralados, medrosos. Deixou muitos com medo. Tem a cristão que está com medo tão extremado, que precisa tomar cuidado, irmãos, que pode entrar numa depressão. Eu tenho que falar essa verdade, porque é uma verdade. Irmãos, quando Jesus mandou os discípulos, né, entrem no barco, e depois ele disse, passem para o outro lado. Sabe o que é que eu aprendo com isso, igreja? Jesus levou os discípulos para o outro lado, porque Jesus queria provar os discípulos naquela tempestade, irmã Bárbara. Jesus sabia que aquela tempestade, né, ia se levantar. Os discípulos não sabiam, mas Jesus disse, passem para o outro lado. Muitas vezes, igreja, Deus está dizendo, passem para o outro lado. E às vezes nós estamos dizendo, mas eu já estou no outro lado. Mas no lado que eu estou, está acontecendo isso. Eu estou passando por isso. Eu estou sendo afetado por isso. Mas é a prova de Deus, irmãos. É a prova de Deus na minha vida, na sua vida. Deus sempre provou o povo no passado, e Deus hoje continua provando a igreja. Eu fico, quando eu vislumbro as escrituras, irmãos, quando eu leio Atos capítulo 8, quando eu leio aquela passagem, que a igreja cresceu diante de uma, quem lembra? A igreja primitiva cresceu diante de uma, não ouvi, perseguição. A igreja, irmãos, ela não diminuiu. A igreja não é as paredes aqui. Os irmãos não foram frouxos, não foram covardes, não recuaram, mas eles marcharam diante de uma perseguição. E é interessante que o texto de Atos vai dizer uma grande perseguição, pastor Érico, quando na verdade a igreja batista de Monjardim aqui, irmão, não está sofrendo nenhuma perseguição. E irmãos nossos aqui, né, alguns foram acometidos pelo coronavírus, mas não pela perseguição. Outros, provavelmente, que ainda não foram infectados, mas estão com medo. E eu faço uma pergunta à igreja: e quando a perseguição chegar? Se a pandemia, irmãos, nos isolou, se a pandemia deixou alguns cristãos, uma boa parte de cristãos em casa, e quando a perseguição chegar?
Será que nós, igreja, nós como cristãos, estamos preparados? Porque lá, nos dias de Filipe, quando a perseguição veio sobre Jerusalém, diz que os discípulos foram dispersos. Uns foram para Samaria, outros para outras cidades. E há um detalhe muito bonito nessa passagem, irmãos. Com esta perseguição, o texto de Atos vai dizer: e houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a igreja não ficou marcando passo. A igreja não ficou parada. A igreja, irmãos, ela avançou. A igreja, ela cresceu. Ela não diminuiu. Mas as tempestades que aconteceram no passado, elas continuam hoje também, irmãos. Os discípulos passaram por tempestade. Hoje, tenho certeza que cada um de nós estamos passando por tempestade. Mas existe situação, irmãos, que está acontecendo na nossa família, na nossa casa, né, que tem nos distanciado de Deus. Há pessoas, irmãos, que se esfriaram de tal maneira que nem as Escrituras, nem a Bíblia conseguem ler mais. Mas estão dominados por isso aqui. Estão presos por isso aqui. Quando Caim matou Abel, Deus fez uma pergunta a ele: onde está o teu irmão? Aí eu pergunto, irmãos, Deus sabia ou não sabia o que tinha acontecido? Ele sabia, mas ele queria ouvir da boca de Caim. Deus perguntou: onde está o teu irmão? Família. Olha a resposta dele para Deus: porventura sou eu o guardador do meu irmão? O que ele quer dizer? Por acaso, Deus, sou eu que protejo ou guardo o meu irmão? É como se ele dissesse: não é o Senhor que guarda? Por que perguntas a mim? Aí Deus perguntou a ele. Mas sabe o que foi que Deus disse para ele? Caim, o pecado está à porta. É como se eu estou aqui, irmãos, aqui está o púlpito. O pecado está bem próximo de mim. Mas sabe o que foi que Deus disse para Caim? Mas sobre ele você deve dominá-lo. Sobre ele você deve ter o domínio, o controle. Deus, já no princípio, Deus falou para Caim isso: Caim, você precisava se controlar. Se você se controlasse, se você tivesse o controle, você não mataria o seu irmão Abel. Mas você perdeu o controle. Igreja, quando um cristão perde o controle, quando nós deixamos, irmãos, quando nós deixamos Deus de lado e damos prioridade a outras coisas, irmão, a família sofre, a igreja sofre e a sociedade também sofre. Já diz um provérbio, irmãos: uma família saudável, a igreja se torna saudável. Mas uma família doente, a igreja vai se tornar doente, irmãos. Aí talvez você diga: não, pastor, eu não concordo. Paulo vai dizer que quando o membro padece, será que Paulo inventou isso? Paulo diz lá em Coríntios: quando o membro padece, o que é que ele diz mais? Todos padecem com ele, sofrem. Paulo fez uma analogia, uma comparação do nosso corpo com a igreja. Então, irmãos, quando um membro da família, seja lá o pai, seja lá a mãe ou um filho, sofre, afeta, prejudica a igreja. Mas Deus
está nos falando nessa tarde, quando ele diz assim: não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Então, às vezes, irmãos, a gente nem estamos percebendo, mas estamos com ídolos dentro da nossa casa. Ah, mas isso não faz mal, não, eu gosto. Não faz mal, eu gosto. Não está me prejudicando, mas está nos levando, irmãos, a nos distanciarmos de Deus. Eu estava essa semana assistindo aquele repórter, parece que é Roberto Caprini, nome assim. E ele conversando com o rapaz, e ele perguntou ao rapaz: quantas horas você dorme? Escuta isso aqui, viu, igreja? Ele perguntou: quantas horas você dorme? Ele disse: eu nem sei. Às vezes eu durmo 1 hora, às vezes eu nem durmo. Aí ele perguntou: por quê? Porque tudo que eu faço com esse instrumento aqui, com esse objeto. Eu ouvi e ouvi. Então eu peguei aquilo, misericórdia, meu Deus. Eu fico pensando, irmãos, se na época do apóstolo Paulo tivesse um smartphone, porque na época de Paulo diz que toda a Ásia, uma população com quase 2 milhões de habitantes, num período de quase 2 anos, diz que toda a Ásia foi evangelizada. Veja, quase 2 milhões de pessoas. E a pergunta que eu faço para nós aqui, igreja, já estou finalizando a mensagem. A pergunta para mim e para você, porque tanto eu como pastor, como os pastores são responsáveis, como vocês também são responsáveis pela cidade de Bom Jardim, viu? Nós somos. Lembram daquele texto de Ezequiel? Ah, mas Deus falou para Ezequiel. Deus disse: olha, Ezequiel, eu te coloquei como atalaia. Sabe quem é o atalaia hoje, irmão? A igreja hoje, ela é a atalaia. Não só aqui na cidade não, viu? A igreja precisa ser atalaia em Bom Jardim. E quando eu falo de Bom Jardim, eu estou falando da cidade, dos vilarejos, sítios, povoados, por aí vai. Mas o que é que a igreja está fazendo do século 21? O que é que nós, como igreja do século 21, estamos fazendo? Nós passamos, irmãos, o nosso maior tempo aqui dentro. Ó. Nós passamos o nosso maior tempo dentro das 4 paredes. Você pode até dizer assim: pastor, eu venho uma semana todinha para a casa de Deus. Não adianta às vezes, irmãos, a gente ficar... Ah, tem irmãos que só vêm uma vez na semana. Mas eu venho toda semana. Aí eu pergunto, irmãos, qual é a missão da igreja? Nós temos que vir para adorar, certo? Mas a nossa maior missão, irmãos, é sair. Porque Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Sim, Deus vai cobrar de você, pastor Francisco. Da mesma forma como Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, eu te coloquei como atalaia, profeta ou atalaia. Você precisa avisar ao ímpio acerca do mau caminho dele. Se ele morrer no estado em que ele está, no pecado, se você não avisar, aquele ímpio vai morrer, mas eu vou cobrar de você, porque você não avisou. Aí muitas vezes a gente acha, a igreja, que está toda semana aqui. Culto da MCM. Culto de oração nas quartas. Culto de oração nas quinta-feiras, começar de mim. 3 horas da tarde aqui. Sexta-feira, sábado avivar. Hoje domingo aqui, EBD e agora culto de adoração.
vezes a gente acha que contribuir, já estamos fazendo tudo. Deus está satisfeito com o que eu estou fazendo, porque eu sou um fiel dizimista, eu sou um fiel ofertante, eu tenho estado na casa de Deus, mas é isso que Deus quer, irmão? Será que é isso? Estou terminando. Lembra quando eu perguntei, quero ouvir a voz de Deus? Essa mensagem é para mim, viu? Porque Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar do pastor Eri. Deus vai restaurar o pastor Valdeci e vai trazê-lo de volta, mas também vai cobrar dele. Porque, irmãos, a nossa missão não é só aqui na cidade, não é a congregação dos Freitas e nem a congregação da Encruzilhada, não. É Bom Jardim. Então Deus vai cobrar da igreja. E não adianta a gente dizer, não, mas aqui tem uma Assembleia de Deus, ali tem uma Batista Renovada. Deus vai cobrar de nós, Deus vai cobrar de mim, pastor. Mas às vezes, irmãos, nós estamos satisfeitos. Às vezes, eu como igreja, você como igreja, estamos satisfeitos. Eu venho nos cultos das quartas, da quinta, estou aqui na EBD, eu estou participando dos cultos. Mas a maior missão da igreja, irmãos, e Ele vai cobrar de mim, de cada um de nós, é passar daquela porta ali, ó. E eu vou dizer uma coisa, irmão, para finalizar a mensagem dessa tarde. Deus não precisa de toda a igreja, não, viu? Só precisa um só. Basta um. Um se posicionar. Como lá em Ezequiel ele diz: procurei um homem que estivesse na brecha por esta cidade, mas eu não achei. Então Deus está procurando, irmãos, hoje, no século 21, um avivamento. A igreja, que sou eu, você, nós precisamos de um avivamento. Mas nós estamos encurralados. Nós estamos presos aos nossos ídolos. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que os ídolos que estão na minha casa, na sua casa, não nos enlace, não nos prenda e nos distancie de Deus. Porque quando somos enlaçados, irmãos, então a gente perde o desejo de orar, nós perdemos o desejo de ler a Bíblia, nós perdemos o desejo de vir à casa de Deus, porque estamos como se fosse num casulo, preso. Mas Cristo, irmãos, Ele nos libertou. Amém, igreja? Cristo nos libertou. Então a gente não precisa ficar, irmãos, apavorados com o Covid-19, com a pandemia, não. Porque se a nossa confiança não estiver no Senhor, irmão, eu vou encerrar nessa tarde fazendo uma declaração, irmão. A minha confiança não está na vacina, não, viu? Minha esperança não está nas vacinas. Posso tomar a vacina, chegar o dia de tomar a vacina por precauções, mas a minha esperança está no Senhor e não na vacina. A nossa esperança, irmãos, deve estar no Senhor, porque se a nossa esperança estiver nos homens, irmãos, então vai ser frustrado. Porque se a esperança do povo de Israel estivesse em Moisés, estava perdido, irmãos. Mas pode subir, pastor. A nossa esperança deve estar em Cristo. Porque quando estivermos de frente do mar, Ele vai dizer assim: estende o cajado. Eu tenho um cajado, você também tem, irmãos. O cajado chama-se oração. O cajado que Deus nos deu chama-se oração. É a maior arma poderosa que nós temos. Não precisa fazer curso.
para adquiri-la. Foi dada, é gratuita, chama-se oração. E é através da oração. Foi por isso que Deus disse a Moisés: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Quando Moisés clamou, o mar se abriu. E se a igreja clamar, se nós clamarmos, com certeza, irmãos, o Senhor nos dará livramento. O Senhor estará conosco. Então, mais uma vez, a começar de mim, vá para casa, irmãos, com este recado de Deus. Averigue, veja que ídolo está lhe prejudicando na sua casa. Eu estou falando isso também, irmãos, porque eu já ouvi de pessoas que eu não quero aqui, né, por falta de ética, não quero falar. Mas já fui procurado por alguém que me disse: olha, fulana, só toma café com celular, almoça com celular, janta com celular, vai para o banheiro com celular. Como seria bom se a gente fosse para o sanitário com a Bíblia, irmãos? É vergonhoso estar lá despido, sentado na bacia sanitária? Não, irmão. Como seria bom se a gente estivesse no chuveiro tomando banho e: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a gente vai no banheiro e leva o celular. Quando a gente abre os olhos de manhã, já desperta. Primeira coisa, celular. Que Deus tire isso de nós, irmãos. Que Deus nos ajude para que essa igreja seja avivada para a glória dele. Que Deus nos abençoe.